lhes convido a abrir sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 6. 2 Samuel 3, 6. Que o Senhor me direcione, sim, meu Pai amado. Que o Senhor venha direcionar meus passos. Eu me coloco diante da sua presença, a lhe pedir a inspiração, a condução, e que o Senhor possa nos ajudar e fazer com que tudo aquilo que também se opõe a essa pregação, tudo aquilo que tenta roubar a bênção, a palavra que o Senhor deseja falar a essa pessoa, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Senhor, coloca guardiões ao redor daqueles que desejam lhe ouvir. Assim eu lhe agradeço nesta noite por mais uma vez estar no meio de nós. Em nome de Jesus, amém e amém. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 6. Bom, a continuidade, como nós estudamos as histórias de Davi, né, desde seus inícios, nós estudamos a semana passada que a era de Saul, do rei Saul, do primeiro rei instituído por Deus, já passou. Ele teve sua oportunidade, mas fez mau uso daquilo que o Senhor colocou para esse rei administrar. Cuidado com os talentos que Deus colocou nas suas mãos. Saul teve talvez 5 talentos, porque teve muita graça em Deus derramar responsabilidade sobre as mãos, sobre responsabilidade, mas ele não multiplicou seus talentos, ao contrário, foi egoísta, se esfriou, virou um morno, desviou-se do Senhor. E aconteceu o que aconteceu, terminou humilhado pelos seus próprios inimigos, pois assim que Satanás faz. Parece que nada acontece, o tempo passa, continua prosperando, mas chega um momento que a batalha acontecerá e os inimigos triunfarão. E assim morreu Saul, humilhado pelos seus inimigos. Então a era Saul acabou. Davi, inclusive, assumiu o seu reinado em Hebrom, ou seja, em Hebrom, que pertence a Judá, se tornou rei de Judá. Porém, meus amados, a promessa não tinha se cumprido na íntegra. Por quê, pastor Cris? Porque o propósito final, a promessa consumida, alcançada na sua integridade, é Davi ser rei sobre Israel e não apenas sobre Judá. Então, quem na verdade governava sobre Israel foi o sucessor de Saul, que era o seu próprio filho, chamado Isbosete. Isbosete era um jovem sem nenhuma característica de rei, porque tinha se formado um exército, um grupo que apoiava o grupo, aqueles cujos estavam com o rei Saul. Abner, que era comandante do exército do rei Saul, apoiou, obviamente, o filho de Saul, chamado Isbosete,
e o colocou com sua influência, porque Israel reconhecia como uma pessoa de influência, como um político, como um guerreiro respeitado, colocou o filho de Saul como rei em Israel. E existe algo que já justamente quero tratar hoje, nessa noite, acerca da bênção do Senhor, a bênção completa. Porque quando Deus quer e estabelece uma promessa na vida de uma pessoa, presta atenção que eu vou lhe falar. Todo homem cujo é chamado pelo Senhor se deve de conhecer a sua missão. E a missão que Deus outorga para um escolhido, ela leva consigo um pacote, que é justamente a promessa que Deus tem para a sua vida. Por isso que eu lhe falei, inclusive, no início, eu lhes convido para aqueles que estão desorientados, para aqueles que não estão indo em nenhum lugar, sem rumo. Por quê? Porque, quem sabe, nunca tiveram oportunidade de receber o convite do Rei a conhecer o Senhor. Pois nessa noite é sua oportunidade para a glória e honra do Senhor. Então, nós vamos tratar hoje à noite acerca da bênção do Senhor, das promessas. Quantos ficaria satisfeito, vamos falar assim, quantos ficariam satisfeitos por reinar em Judá e diriam para si mesmo, está bem assim, não quero mais Pastor Cris, eu não quero mais além disso. Para mim, gente, é muito bom reinar em Judá. Assim foi como Davi. Davi foi ungido rei em Judá. Porém, a sua missão não tinha ainda começado. O propósito que Deus tinha para Davi em iniciar seu ministério antes de aprender com as lutas e batalhas para formar o soldado e preparar o caráter do rei, pois Davi teve que alcançar aquilo que Deus prometeu, é ser rei sobre Israel. E muitas pessoas certamente ficariam satisfeitas em conquistar o reinado apenas em Judá. Pois Deus, ele não chamou Davi para reinar apenas sobre Judá, mas o alvo e cumprimento da promessa é reinar sobre todo Israel. Por que eu digo isso? Por quê? Porque alguns, inclusive nessa noite, dizem no seu coração e pensam, já lutei demais, Pastor Cris, para conseguir Judá. Foi muito difícil. O que Davi diria? Para Davi conquistar apenas Judá, para reinar em Judá, inclusive, ele reinou em Hebrom 7 anos. Para ele conquistar isso, como Davi apanhou. Como Davi passou por luta, sofrimento, oposições. Basta ler e estudar o que nos estudamos e já sabemos. E muitos justamente dizem, já lutei demais para conseguir Judá, não quero ir além, porque agora é tempo de curtir meu reinado em Hebrom. Ou seja, eu estou falando com alguns que têm um grande potencial. E alguns teve já a oportunidade de ter a sua experiência com Deus. Já lutaram muitos anos
já aprenderam, tiveram experiências, mas se você não cuidar, o teu assento em Hebrom pode ser a tua pedra de tropeço em você não adquirir e alcançar o melhor de Deus. O que o Senhor diria para esses? Por que te acomodastes, ó Davi, sendo que apenas estás à metade do caminho? Pois eu lhes digo nessa noite, meus amados, quantos serão chamados de infiéis por não ter acabado a sua missão? Quantos desistiram de Israel porque conquistaram Judá? Pessoas que começam bem, mas por uma razão ou por outras, de repente, quando conseguem alguma coisa, eles vêm e fazem cálculos, dizem, não, eu vou apanhar, eu vou ter que apanhar de novo para conquistar Israel, eu vou ter que de novo me esforçar e eu não quero. Só que ali o Senhor te chamará de covarde. E ai daqueles cujo colocam sua mão no arado e um momento determinado da sua caminhada cristã desvia seus olhos e aí o arado começa a virar para a direita ou virar para a esquerda. E assim a pedra de tropeço passa a bater o arado e fazer com que perca aquilo que Deus tinha mais à frente para a sua vida. Inclusive, eu diria que essa atitude é muito comum com as pessoas que já têm muitos anos de igreja evangélica. Elas se cansaram de querer curtir daquilo que Deus lhe deu nas suas conquistas em Judá. Desculpa, elas se cansaram e querem curtir, retificando. Elas se cansaram e querem curtir daquilo que Deus lhe deu nas suas conquistas em Judá. Alguns estão se vendo já. Alguns sabem, eu não estou dando o meu melhor. Já fui uma pessoa esforçada. Não posso me acomodar. Pois eu te digo hoje, aprende tu com Davi. Porque não é porque tu reina hoje em Hebrom que tu concluiu a tua missão. Esforça-te, ó Davi, em nome de Jesus. Na verdade, Deus poderia ter lhe dado filhos em Judá. E tem pessoas que curtem seus filhos, não tem nada errado de curtir seus filhos, mas os filhos podem se tornar um ídolo. Deus lhe deu casamento abençoado em Judá. Deus lhe deu paz em Judá. Então, para que chegar ao fim da minha missão, se já tenho o que me satisfaz? Pois, como já lhe disse, não há problemas em curtir das bênçãos que Deus lhe deu, mas há problema quando Deus te dá 5 talentos e você enterra 3. Há problema, meus amados. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim:
combati o bom combate. Ou seja, cheguei a reinar em Israel. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aprendemos, né, gente? Então, eu te encorajo, meu querido, hoje a prosseguir. Eu te encorajo a continuar a batalhar, mesmo que ainda lutas e pedra no teu caminho para que tropeces, mas o Senhor te capacitará. Não abaixa tua guarda, reviste-te todos os dias da armadura do Senhor. Seja constante, seja uma pessoa que não deixa de se esquecer dos alvos que Ele tem proposto na tua vida para observar outras metas e outros alvos que não são aquilo que Deus te propõe. Em nome de Jesus. Vamos continuar nosso estudo. No versículo 6. Olha que diz. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi se tornando poderoso na família de Saul. Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aia. Certa vez, Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina do meu pai? Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e os parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Agora você me acusa de um delito? Envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor, disse Abner, se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sobre juramento, tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Bom, vamos estudar esse trecho, meus amados. Após a morte de Saul, como já lhe disse, se formou dois grupos. A família de Saul, que reivindicaram seus direitos, né? Obviamente que quem combatia do lado de Saul na morte do rei quiseram justamente que haja um sucessor cujo foi eleito esse jovem inexperiente chamado Isbosete. E também o outro grupo que era o grupo da família de Davi. Davi que tinha também os seus soldados e que defendia também os seus direitos. E houve muito confronto, né? E a Bíblia diz que Abner, que era o chefe do exército de Saul, se tornou uma pessoa muito poderosa. Ele se tornou uma pessoa poderosa e influente em Israel. E podemos dizer que, inclusive, Abner, ele certamente tinha mais respeito do povo de Israel do que o próprio rei. Ele tinha mais influência sobre o povo de Israel do que o próprio Isbosete. Por quê? Porque a Bíblia diz que Isbosete, ele o temia muito.
Então era um homem muito importante, muito influente. Estou falando de Abner. Como tinha uma promessa de Davi ser rei sobre Israel, o Senhor, meus amados, é mestre. É mestre em enfraquecer, com o tempo, o sistema corrompido para favorecer o seu reino. Porque é justamente assim que aconteceu. Houve confronto entre as duas famílias, mas fisicamente, entre o exército de Davi e o exército de Abner, que defendia o lado de Saul. Houve muitos mortos. Inclusive, uma das batalhas que houve é que Davi e seus soldados tinham matado mais de 300 homens. E do lado de Abner, mataram soldados de Davi, apenas 19, se eu lembro bem. Agora, dentro desse confronto, há a perda, a dor, a dificuldade, mas o Senhor, Ele é mestre em colocar seu dedo para assim fazer com que, por meio de uma situação dessa, o Senhor favorecer, logicamente, o lado daquele que obedece aos mandamentos de Deus. Então, de que maneira o Senhor agiu? De que maneira o Senhor agiu? O Senhor agiu trazendo divisão. Olha isso. Trazendo divisão no reinado do rei Isbosete, que não foi chamado a ser rei. Por isso que digo que existem divisões que são de Deus. Aquele cujo tinha colocado o rei Isbosete, rei de Israel, é aquele que de repente se enfurece, se ira ao extremo e diz: chega, tu não está me honrando, então me separo de ti e a partir de hoje eu estou decidido em honrar Davi, cujo tem uma promessa. Quem diria? Quem diria? Há divisões que são provocadas por Deus. Por isso que, já no decorrer de todos esses anos, eu ouço pastores que já chegaram a me contar: Pastor Cris, tivemos uma divisão rebelde. Nem todas as divisões são, obviamente, provocadas por Deus, mas eu digo, há divisões que é o dedo de Deus. Que é o dedo de Deus. No caso de Abner, pois com uma situação tão boba, por causa de uma mulher cuja era concubina de Abner, que era concubino antes do rei Saul, o seu filho não gostou e ali Abner se revoltou e diz assim: gente, eu estou honrando você tanto em defendê-lo de Davi e você não está me honrando? Você não está me honrando? E aí houve uma divisão. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque nem sempre terás que gastar teus soldados, ó Davi, para conquistar aquilo que Deus te pede tomar. Dessa vez, Davi não precisou sacrificar soldados. Ou seja, Davi não precisou colocar o dedo, nem fazer ameaças, nem lutar, nem se defender. Apenas foi Deus. Apenas Deus operou à distância e trouxe inimizade
enfraqueceu o sistema, o poder que justamente se levantava contra ele. Isso significa que, às vezes, pensamos que para chegar ao cumprimento da promessa que Deus nos mostrou, pensamos que deverei desgastar-me ao ponto de perder muita força, muita energia e assim talvez carregar um fardo demasiadamente pesado. Não. Agora, certamente, para obter e chegar ao cumprimento de uma promessa, há lutas, cujo nós aprendemos lições. Às vezes perdemos soldados. Não como Saul, não como Abner, que perdeu 300 e poucos soldados. Deus pode permitir que tu perca 19 soldados queridos. Mas há um propósito no qual você deve lutar, que é o propósito do Senhor. Davi pode perder soldados, meus amados. Certamente Davi deve exercer um esforço para alcançar as promessas do Senhor. Porém, se Deus tiver lutar e tiver valorizar os assuntos do reino dele, então certamente ele agirá em teu favor sem que necessariamente você se desgaste muito. O que a Bíblia fala? O que Jesus diz? Meu fardo é leve e agradável. Venha a mim. Venha a mim. Aqueles que estão sobrecarregados, cansados. Ah, mas eu estou cansado e para alcançar minhas promessas, Pastor Cristo, eu vou ter que lutar. Como assim? Sim, mas dessa vez pela força que a palavra de Deus te dará. Porque você ouvindo a palavra do Senhor e crendo nela, ela produz uma força sobrenatural. Quando tu crês que Deus fala contigo. E mediante essa força que recebe, pois certamente essa força é aquele que tu precisa para vencer os teus inimigos e o dia a dia, as dificuldades da vida. Se tu quer entender aquilo que Deus tem para falar. Então, o que o Eterno fez? O que o Senhor fez? Ele trouxe confusão no arraial do inimigo. Ele faz com que haja divisões e quando há divisão de forças, então há enfraquecimento. Enfraquecimento. O arraial daquilo que lhe confronta, daquilo que quer lhe tirar do foco e do propósito de Deus, pois permanece, pois tu, Davi, firme, obediente, porque o Senhor opera à distância e nem sequer precisará mandar soldados para se ver seu inimigo enfraquecer, porque o próprio Senhor se encarrega de enfraquecer o inimigo. Quando nós oramos e entramos em batalha espiritual, o que acontece? O Senhor, Ele manda à distância um exército, ou até mesmo um anjo, para justamente ir avançar e conquistar aquilo que precisa ser conquistado. Mas para a conquista é necessário que um tempo se estabeleça no natural. A vitória não acontece quando você quer que aconteça. O príncipe da Pérsia, assim como está escrito no livro de Daniel, há de resistir. O príncipe da Grécia também há de resistir. Porém, é necessário que Daniel seja Daniel, ore, jejue, entenda os propósitos de Deus, persevera, para que no natural Daniel veja aquilo que Deus prometeu a Daniel.
E o Senhor trouxe confusão no arraial do inimigo. Ele fez divisão para que haja enfraquecimento do exército adverso. Por causa de uma concubina, o Senhor trouxe divisão. Olha o que Abner disse ao rei de Israel: que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sobre juramento: tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Pode um inimigo mudar de pensamento e finalmente reconhecer a promessa que Deus tem sobre sua vida, ó Davi? Pode-se. Aquele que lhe caçava pode mudar de acampamento e se tornar o seu amigo. Se Deus quer, Deus transformará aquele que quer matar os seus sonhos em um aliado seu que batalhará do seu lado. Alguém acredita que Deus é capaz de fazer isso? Ou duvidas tu? Eu não quero que Abner seja meu aliado. Não gosto dele. O que a Bíblia fala acerca dos seus inimigos? Quer ser um Davi? Então vamos lá, vamos aprender de Davi. Não restrinja o poder de Deus. Quando você ora por aqueles que ainda não entendem seu posicionamento, quando você ora por aqueles que não entendem ainda suas atitudes cristãs, não entendem sua fé, o que está acontecendo? Você está dando a Abner a oportunidade de negar Isbosete para reconhecer Davi. Olha isso, o poder da oração. Poderoso, né, gente? Pois eu te digo nessa noite, deixa que Deus traga confusão na vida daquele cujo você ora. Porque se Deus quer, aqueles que ainda servem a um rei que não é rei, não servirão mais. E digo mais, esses Abner, comandante do exército do rei Saul, eles lembrarão daquilo que um dia ouviram de Davi. Lembrarão e decidirão defender a promessa que provém de Deus. Aleluia! Então, o Senhor, Ele não tinha planejado matar Abner em batalha. Deus não quis que Abner morresse em batalha. Quando os dois exércitos se confrontaram. Mesmo que a Bíblia diz que procuraram matá-lo, inclusive o próprio irmão, um dos filhos de Seruia, chamado Azael, que perseguiu Abner. A Bíblia diz que ele corria como uma gazela, ele tinha muita agilidade e assim ele corria atrás dele enquanto os dois exércitos estavam batalhando um com o outro. E Abner, sendo perseguido por Azael, disse a Azael, não me persegue.
E Azael não ouvia, eu vou te matar. Só que aí Abner se deu volta, pegou a lança e transpassou Azael, que era inclusive um dos irmãos de valentes do exército de Davi. Mas não era o tempo de Abner morrer. Por quê? O que o lado de Davi esperaria, obviamente, em ver a morte de Abner, o seu maior inimigo. Mas Deus disse, não. Sabes por quê? Porque o inimigo tinha uma missão a cumprir por parte de Deus. E muitas das vezes, Davi, tu quer que Deus julgue e mate Abner, quando Deus ainda o faz viver, porque ainda Davi não entende o propósito de um inimigo suscitado por Deus. Qual era o propósito de Abner? Reunir o povo de Israel a Davi. Uau! Para que assim Davi assumisse o seu reinado. Por que não morreu quando Davi desejou que morresse? Porque o Senhor planejou usá-lo mais à frente para reatar o povo de Israel com Davi. Glória a Deus por isso. Então, meus queridos irmãos, eu termino. Se ainda Abner está vivo, quando deseja vê-lo morto, cuidado porque é uma simbologia, né? É uma simbologia. Quando ainda existe um elemento que possa se opor às promessas que Deus tem para a sua vida, uma pessoa, qualquer oposição, não peça para Deus amaldiçoá-lo. Por quê? Porque estarás tu amaldiçoando aquele que pode te levar ao trono de Israel. Oh, meus amados, há pessoas que me veem nesta noite e dizem assim, tem que ter muita fé para acreditar nisso. Se tu não quer ser um Davi, certamente isso não irá acontecer. Mas se realmente tu ora pelos teus inimigos, cujo não morrem, cujo o Senhor não tira do teu caminho, mas continuam e prevalecem, já se perguntou por quê? Mas Davi não sabe. Porque quem suscita divisão e enfraquece o exército inimigo é Deus, não o poder de Davi. Aprende isso, Davi. Todo inimigo suscitado por Deus tem como objetivo de fazer progredir um santo na direção cujo Deus quer que cheguemos. Eu posso ouvir um amém ou não? E diz a palavra do versículo 11, Isbosete não respondeu nada a Abner. Depois de ele ficar furioso, ele ficou quietinho, pois tinha medo dele. Então Abner enviou mensageiro a Davi com essa proposta. A quem pertence esta terra? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. Está bem, disse Davi, fizeram um acordo. Farei um acordo com você, disse Davi, mas com uma condição, não compadeça a minha presença
quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul, que era a esposa de Davi, mas que Saul, no passado, tinha tirado das mãos de Davi. Porque Saul não era uma pessoa de caráter. Tinha dado sua filha para Davi, mas como chegou a persegui-lo e era sua filha, tomou de volta e deu Mical para outro. E Davi continua dizendo, e Davi enviou mensageiro a Esbozete, filho de Saul, exigindo, entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Esbozete mandou que atirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Então, meus amados, Deus tem seus métodos para lhe ressarcir. Quando, com o tempo, Davi faz prova de fidelidade. Aleluia. Abner também, no versículo 19, Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi para Hebron dizer a Davi tudo que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebron, este ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam. Disse então Abner a Davi, deixa que eu me vá e reúne todo o Israel, meu senhor, para que façam um acordo contigo, ó rei, e reina sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele foi em paz. Abner, meus amados, tinha o seu propósito de estar onde estava. E por que alguns de vocês estão fugindo do lugar que Deus lhe deu por causa de Abner? Porque muitos são covardes e saem e fogem porque Abner está. Será que Abner terá suficientemente força e influência sobre sua vida para tirá-lo do caminho da sua promessa? Pois para alguns nessa noite, eu lhes digo, a covardia vos deixará com fome. Eu vou repetir. A covardia vos deixará com fome. Não ter peito de confrontar Abner, não ter peito em esperar a justiça de Deus se cumprir, faz com que Davi perderá por tão pouco o reinado de Israel. Pois não há de surpreender-se, meus amados, que os covardes não entrarão no reino dos céus. Porque diz a palavra do Senhor em Apocalipse 21, versículo 8, quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, imorais, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Ou seja, fugir de Abner porque ele lhe faz mal é coisa de covarde. Porque os inimigos têm seu propósito de estarem porque Deus
ele os manipula como fantoche. E se quer que Abner muda seu coração para estar em favor de Davi, ele o faz. Como? Problema dele, do Senhor e estratégia do Senhor. Como ele vai fazer? A única coisa que tu deve crer é a fé e orar pelos teus inimigos. Mas não se ora pelos inimigos e depois, não. Enfrenta o que deves enfrentar. Dê bom testemunho. E se tem que padecer por causa do Senhor, talvez perder alguns soldados, perca. Mas para esse que não é covarde, que não fogem dos seus inimigos, recuperará Mical. E assim, aquele cujo era inimigo se tornará aliado. E o cumprimento da promessa que Deus tinha e tem para Davi se cumprirá. E se complementará. Vamos orar. Querido Pai amado, não pode ser mais claro. Pois quem quer ser soldado, revigore as forças. Se é necessário, Pai, fazer com que essa pessoa acorde hoje com tais palavras para que acorde do seu sono, acorde da sua acomodação e assim toma uma atitude em querer completar a obra, a missão cujo Senhor propôs para essa vida. Senhor, eu lhe agradeço. Quem não quis ouvir, porque não quer ver, já, Pai, eu lavo as minhas mãos e faço como Pilato. Mas já falei. Mas aqueles cujo têm ouvidos para ouvir sua palavra, e eu lhe agradeço, porque Davi não sairá do trilho daquilo cujo foi proposto para ele ficar, até que se cumpre todas as promessas que o Senhor tinha para ele. Muito obrigado, Rei da Glória, e eu lhe agradeço. Amém e amém.